Olá, eu me chamo Luciano. Não é muito comum eu aparecer aqui no canal, mas como a gente tem aí inscritos novos, né, novos inscritos, que aliás a gente deve muito a esses novos inscritos aqui ao professor Fábio lá da Mecânica Descomplicada, e assim, agitou bastante o nosso grupo aqui. Aqui deixo aqui a ele nossos agradecimentos, sinceros mesmo, tá? E muito boa sorte a ele aí na sua nova jornada aí, já desenvolvendo o segundo curso aí para o pessoal. O meu nome é Luciano, né, já disse aqui, e tenho como formação física e matemática, né? Essas duas formações me habilitam a lecionar no ensino superior e no ensino fundamental e médio, né? Mas eu tinha muita vontade, mas não consegui ingressar no ensino superior. Mas fiquei aí quase 20 anos ministrando aulas dessas disciplinas, tanto no estado do governo do estado de São Paulo, quanto em algumas escolas privadas aqui da região, né? e em torno. E foi muito bom durante, sei lá, o início desse período, aí, quase 20 anos, mas com o passar do tempo a gente notou que a escola não oferecia o mesmo dinamismo que essa garotada precisava, nem queria. Então me parece que eles avançaram, a tecnologia havia avançado, mas parece que a escola não. Então a sala de aula se tornou um lugar realmente suportável para o aluno, né? Deixando realmente o profissional da educação maluco, né? Porque a disciplina acaba imperando, né? Porque você não consegue manter ele concentrado durante ali seus 20, 30, 40 minutos para que você ministre a sua aula. Então a vida fica extremamente desconfortável, tanto para quem está assistindo, quanto para quem está ministrando essa aula, né? E aí eu vi que não dava mais para mim, né? Não dava para ficar naquela situação extremamente desconfortável para os dois lados, né? Para os dois públicos, para quem estava falando e para quem estava ouvindo. Como eu sempre tive concomitante a formação técnica e eletrônica e o magistério, aí eu resolvi então deixar o magistério e me dedicar única e exclusivamente para a área da eletrônica. E aí eu tentei aliar então, né, o conhecimento em eletrônica com o magistério. Aí quando surge o curso lá em 2015, eu acho, o curso de eletrônica lá no Bom Retiro, né, no mesmo espaço que a gente já tinha oficina e fazia os concertos das placas. Aí tinha lá um espaço modesto, né, não cabia muita gente, por isso que não tinha muito a projeção, assim, não divulgava muito ele, e não tinha como colocar muitas pessoas naquela sala. E aí ministramos aí durante aí, acho que 5, 6 anos, e agora estamos trazendo aí esse curso no formato aí online, né, de modo que pode aí atender muito mais pessoas, tá? Vamos ver. Eu preciso dizer a vocês que esse curso ele tem um objetivo, tá? E o objetivo realmente é profissionalizar essas pessoas que já têm uma formação técnica, né, que é mecânico, e a gente acha também que esse curso não está só formatado para o mecânico, embora seja a pessoa mais bem indicada, né, e mais certa para estar aí seguindo nesse curso. Primeiro porque ele já conhece as máquinas que ele mesmo vai entender como elas avançaram ao longo de pouco tempo, hein? Ao longo de pouco tempo. Tá? Daí a importância de estar sempre estudando, estar sempre vendo o que realmente rola aí na sua profissão. E só que a gente trouxe também no formato onde mesmo aquelas pessoas que não tiveram uma formação básica em eletrônica, não conhecem ela, consiga assimilar. Então, de repente, ele não conhece até nem muita mecânica, mas ele quer aí iniciar nesse meio, ele vai conseguir. Ele vai conseguir porque não é pré-requisito saber conhecer máquina, né? Quer dizer, eu mesmo sou que eu não tenho uma formação mecânica em máquina, mas se você se dedicar e conseguir entender a formação em eletrônica, você consegue então assim, se inserir no mercado tranquilamente. Agora veja, perto de alguém que já conhece a máquina do ponto de vista mecânico, se ele já fica um pouco mais confortável, um pouco mais tranquilo, né? Algumas partes da máquina ele não só conhece, como tem contato ali direto, se não diariamente, tá? Então, no tocante à formação,
não há um pré-requisito, né? A pessoa aí que queira aprender o que a gente vai tentar trazer nesse curso, ele vai ter condições de assimilar, tá bom? A gente acha também que esse curso ele vem para realizar sonhos, né? É sonho de muitas pessoas que acham que a eletrônica realmente é o futuro. Não só de máquina de costuras, mas do mundo, né? Quer dizer, você entra num carro hoje, ele está todo envolvido com eletrônica. É até assustador você ver que o carro se estaciona sozinho, quer dizer, você para, aperta o botão e ele entra na vaga de forma autônoma, né? Quer dizer, a tecnologia então nem se fala, né? Os GPS, né, cada vez mais inteligentes e rápidos, né? Os televisores, né, de um formato agora diferente, né? Você não encontra mais aquele tubo, né? Quer dizer, é avançado tudo avançou, né? Dificilmente a pessoa não tem um equipamento em casa que tem muita eletrônica ali envolvida, desde uma máquina de lavar, um forno de micro-ondas, né? Assim, os eletrodomésticos, né? Tá tudo muito assim sofisticado, né? E nem poderia ser diferente da máquina, né? Quer dizer, eu posso falar aqui tranquilamente com vocês, porque vocês conhecem esse tipo de máquina, a máquina fala hoje com você, não é isso? Né? Quer dizer, você pode mudar a linguagem caso você não esteja entendendo o que ela está falando para você. E é esse mundo que a gente está tentando apresentar aí a todos vocês, né? Alguns não vai ser preciso apresentar, porque eles já conhecem, a outros vai ser preciso sim. E se no primeiro momento você pode assim se espantar, no segundo momento não, porque isso já é uma realidade, né? Uma realidade assim, comum de muitas confecções, tá? Embora muitos lugares do país e mesmo aqui da capital, assim, do estado de São Paulo, algumas pessoas não conhecem ainda esses dispositivos avançados aí. Então, o objetivo do curso também é um pouco, apresentar um pouco desse mundo, né? Esse mundo moderno que já está aí, já é a realidade de muitas confecções, de muitas empresas. Ok? É importante aqui que os profissionais, assim, inseridos dentro da área da confecção, entendam que é necessário se capacitar, é necessário avançar no estudo de outros itens, de outros conhecimentos, né, que envolvem a máquina que ele hoje trabalha, né. Sob pena de daqui a muito pouco tempo, né, sei lá, 1, 2, 3, daqui a 5 anos, ele já não conseguir mais interagir com essas máquinas. Por quê? Porque essas máquinas vão ter dispositivo que ele não sabe verificar, ele não sabe medir, ele não vai saber se virar com ela. Então, veja que é uma questão de sobrevivência mesmo, né? E aí surge, então, a gente acredita sim que no momento oportuno, no momento onde há um boom aí, do avanço tecnológico dentro das máquinas eletrônicas, né, dentro das máquinas de costura, melhor dizendo, tornando essas máquinas aí eletrônicas, e que você, profissional mecânico, né, tem que, sei lá, buscar mesmo essa capacitação, tá? Então, veja, você precisa entender que o mercado de trabalho ele vai pedir cada vez mais esse tipo de profissional, que hoje está escasso, né? Então, a realidade de hoje é que a procura está sendo maior do que a oferta. E como toda a lei econômica, né, quando a procura é maior do que a oferta, há um desequilíbrio do preço, né? Então, o profissional que tem o domínio dessa área, ele consegue ter um salário, ele consegue ser remunerado melhor, porque a procura desse profissional é maior do que a oferta deles, né? Então, por enquanto, quem dita o preço é o profissional, né? Veja que dependendo da área, até o conto mecânico, né? Sem querer aqui menosprezar ou fazer qualquer aí, apologia a um ou desvalorizar outro, mas como há muitos mecânicos no mercado de trabalho, a tendência desse preço é cair, né? Agora, se esse mecânico vai para uma especialização, ele consegue avançar na pesquisa de modo a conhecer outro tipo de máquina, esse profissional ele vai ficando cada vez mais seleto, né? Cada vez mais exclusivo, fazendo com que o preço da mão de obra dele suba, né? Isso é fato. Porque é simples, ele vai ter máquinas agora na confecção que só ele, mais uma meia dúzia conhece, né? Então, ele vai poder atender outros profissionais, né? Ou melhor, outras confecções que têm certas marcas que aqueles profissionais, vamos dizer assim, de antigamente já não conseguem atender mais, né? Então, por uma questão de sobrevivência, esse curso ele veio para aí atender muitos.
É importante dizer aqui também que, no tocante à metodologia, a gente trouxe então a grande maioria das aulas, né, mas óbvio tem outros formatos, né, num quadro, né, como se fosse uma apresentação, onde a gente vai preenchendo as lousas, né, e vai expondo a aula, uma aula expositiva para vocês verem como se estivesse realmente numa sala de aula, né, onde a lousa ela não é apagada, é preenchida uma lousa, vamos dizer assim, aí eu abro uma próxima página, vou preenchendo, então você pode ter acesso a essas páginas a qualquer momento, ok? Então, os métodos utilizados são aí os diversos, né? Para que tenha aulas interativas, alguns softwares, para que a gente compreenda melhor esse mundo da eletrônica, esse mundo da elétrica. Então, o formato de videoaulas, né, como essa que vocês estão assistindo, ela vai ser a grande maioria, tá? E estamos disponibilizando também uma apostila, essa apostila é gratuita, o aluno não paga absolutamente nada nela, né? Ela vai, como foi dito no começo, nortear o nosso trabalho, né, em eletrônica, porque é uma apostila muito boa, muito conceituada, né, do professor Nilton Sebraga, né? Eles nos cedeu essa apostila para que a gente utilize no curso, então ela não vai ser vendida e ela vai ser disponibilizada lá no nosso site. Okay? Então eu poderia dizer o seguinte, que as aulas do curso ela vai se resumir em aulas práticas, aulas teóricas, a apostila, vai ter videoaulas, aulas ao vivo e o suporte técnico, além das dúvidas que podem ser tiradas também aí à medida que o aluno for vencendo o módulo e concluir o curso, ok? Bom, eu vou passar aqui brevemente como vai ser o formato desse curso, tá? O curso vai ser online, o curso é online, não tem a mínima possibilidade de fazer nenhum desses módulos, são 10 ao todo, né? A gente chamou um 11º módulo, mas por uma condição de bônus, né? Mas são 10 módulos e dentro desse módulo existe então, vai haver as videoaulas, tá? E como é que vai se desenrolar? Como é que vai desenvolver o curso, né? O aluno então vai participar das aulas, a gente vai dar aí um tempo mínimo para que ele passe então o primeiro módulo, e ao final desse primeiro módulo, num tempo que a gente vai acordar, surge então uma live, né? Uma aula aí ao vivo, um aulão, onde tem o objetivo de sanar as dúvidas e quem sabe explicar sobre outro ponto de vista, sobre outro aspecto, aquilo que ele já estudou, né? Aquilo que ele viu. E aí ele pode, obviamente, postar suas dúvidas no canal que a gente vai ter, que vai ser pelo Telegram. Então ali a gente vai deixar hospedado algumas informações, outros videozinhos de modo que possa apoiar aí e sanar as dúvidas, e o aluno obviamente postar as dúvidas dele, né? Em áudio, em vídeo, para que a gente vá vencendo esses módulos com alguma facilidade, sem muita dificuldade, tá bom? As aulas elas vão ser teóricas e práticas, né? As aulas práticas a gente vai tentar posicionar as câmeras de tal forma que o aluno consegue, mesmo no seu conforto, no seu lar, consegue ver a aula se desenrolando, mas o experimento que está sendo feito ele consegue compreender, consegue entender. É óbvio que ele vai ter que se equipar de alguns ferramentais, né? Tal como fonte de alimentação, algumas ferramentas, alguns equipamentos como multímetro, osciloscópio, capacímetro, que a gente, à medida que for desenvolvendo, vai dando para o aluno aí alguma lista para que ele vá adquirindo essas ferramentas e aí vá avançando também no curso de forma paulatina. Bom, vou trazer agora para vocês o que seria o nosso plano de curso, tá? Então aqui a gente tem aqui uma ementa, onde não dá para falar tópico por tópico, mas para vocês terem uma ideia, o que vai cair aí, vamos dizer assim, o que seria pré-requisito, que a gente considera básico para fazer uma formação técnica de um profissional em eletrônica para atuar em máquina de costuras. Então, já foi dito aqui atrás que vai haver 10 módulos, tá? Ao final de cada módulo vai acontecer uma live, onde a gente vai pontuar os pontos principais, se não todos os pontos que foram aí abordados nesse módulo,
Esse módulo, por sua vez, são construídos, né, são constituídos por algumas videoaulas. Por exemplo, o módulo 1, ele tem aqui 15 aulas, tá? Envolvendo, por exemplo, resistores, ou seja, tem uma aula, uma videoaula só falando de resistores. Aliás, várias aulas falando de resistores, que a gente julgou por bem ser um componente extremamente básico e importante para que a gente compreenda, então, esse estudo da eletrônica. Então, você não vai encontrar apenas uma aula, são várias aulas. A gente colocou no mínimo aí 15 aulas, né? Que vai de resistores, capacitores, transistores, vamos ali abordar. Então por isso que não cabe só em uma aula, né? Falar sobre os transistores NPN, os PNPs, vamos falar dos FETs, dos MOSFETs, os IGBTs. Então são mais de uma aula, apesar de estar aqui só aula 3. E não dá para falar em uma aula, ou seja, aula 3 de tanta coisa, né? Então, até para ficar mais didático e mais compreensível para o aluno, né? Então, se ele pegar uma aula curta que fale de um dispositivo, de uma característica de um transistor, é melhor para ele assimilar do que uma videoaula grande, onde passa por todas as características de todos os transistores, né? Então, a gente achou bem dar uma dividida nele, vai ficar mais didático a compreensão. Então, aí vamos falar lá de diodos, abordar alguns LEDs, indutores, varistores, NTCs, transformador, reguladores, fotoacoplador. Vamos trabalhar, vai ter uma aula bem bacana sobre fonte chaveada, né, e entender o que é isso, né? Vamos falar sobre o módulo GBT, alguns drives utilizados nessas placas de motor de parada, como aqueles IR2836, muito conhecido para quem já faz a manutenção, vamos pontuar ele, o FAN também. Vamos falar de relés, os amplificadores operacionais, portas inversoras. Então a gente vai ter uma aula só falando de lógica digital. Então vai ter um momento que a gente abandona, assim, esquece um pouquinho do que seria eletrônica analógica, da lógica analógica, e vamos trabalhar com a lógica digital, com a eletrônica digital. Tá? Vamos falar aí um pouco de cristais, oscilador, alguns microcontroladores, para que a gente compreenda melhor como que essa caixa, esse control box é constituído, né? Isso tudo no módulo 1, tá bom? Módulo 2. A gente vai então aprender aí o manuseio e a utilização de algumas ferramentas, né? Enquanto que o primeiro módulo tinha mais um foco de uma eletrônica básica, na apresentação desses componentes, né? Então a gente tinha esse cunho, né? Mais uma apresentação e explanação sobre eles do que necessariamente a gente calcular, esgotar todo o assunto aí desses componentes, tá bom? Eu não disse aqui, mas o primeiro módulo, né, o módulo 1, aliás, ele vai estar aí composto de umas 15 horas, né, 14 horas de aula, tá? O módulo 2 vai ter aí, acho que não está aqui. Depois a gente deixa ele lá no mostrar mais, aí fica mais claro. Então no módulo 2 a gente vai ver então essas técnicas de soldagem, o que são os equipamentos que a gente utiliza, tal como o osciloscópio, o multímetro, o frequencímetro, gerador de funções, a fonte de bancada, uma lâmpada em série. São equipamentos assim realmente básicos para quem quer fazer a manutenção da placa conhecer. Tá? Isso tudo no módulo 2. Bem como a montagem da bancada, né? A gente vai tentar auxiliar, né, dar a consultoria para que esse aluno consiga montar a sua bancada essa que ele vai utilizar, né, para fazer as suas manutenções. Então veja, antes você tinha uma bancada, sei lá, tinha um motor preso embaixo dela para passar uma correia e funcionar aí sua overlock, sua reta, sua galoneira. Agora não, é uma bancada um pouco diferente, né? Assim, também com aquela cara, né, da bancada anterior, porém com alguns equipamentos e outras coisas mais importantes para gente aferir coisas mais assim, invisíveis, né? Você não consegue ver a olho nu. Né? O módulo 3 a gente vai tentar então fazer uma apresentação em diagramas de bloco, o que seriam essas caixas e esses dispositivos que hoje estão embarcados nas máquinas, então assim acoplado na máquina, né? Então no diagrama de bloco a gente vai conseguir então visualizar o cabeçote e onde cada dispositivo vai conectado ali no cabeçote. Ali vai ser a chance da gente saber e ver onde está o solenoide de corte, um solenoide de retrocesso, onde está o calcador, né? Onde vai estar o tensor, onde ele vai estar posicionado no cabeçote e onde ele vai plugado na caixa, né? Caso um desses parem de funcionar. Né?
a gente vai ter aí uma apresentação de cerca de 5 a 7 modelos diferentes aí de máquinas, né? Porque cada máquina você tem um jetão diferente, né? Você tem aquele que chamam de direct drive, né? O motor ele vai acoplado direto no cabeçote, não tem aquela correia, né? Que faz a transmissão do motor para a polia da máquina, né? Então essa diversidade de máquinas vão ser abordadas aí, cerca de 5 a 7 modelos, tá? Vamos aí levar umas 7 horas aí ministrando esse tipo de conteúdo, bom? No módulo 4 a gente vai então abordar a apresentação, só que agora das placas, né? Então é como se a gente abrisse aquelas caixas e visse a placa que dá vida a tudo aquilo, né? Então a gente vai tentar entender, vamos apresentar onde vai estar aquela parte dali, né? Onde vai estar o módulo LGBT, onde vai estar a fonte, onde vai estar a parte do microcontrolador, os conectores, o que cada conector ali faz. Isso vai estar no módulo 4. Vou apresentar aí também cerca de 5 a 7 control box, né, diferentes, só que agora envolvendo os control box de parada, tá? Aqueles que só tá preocupado em parada de agulha em cima e embaixo. Por enquanto não estamos abordando aquele que tem corte de linha, retrocesso, limpa-fio, embora vamos falar sim em outro momento. Vamos levar para fazer o módulo 4, esse tipo de control box, cerca de 7 horas de aula aí, tá bom? No módulo 5, a gente vai então, lembrando que a gente vai também falar dos control box que estão embutidos no cabeçote, tá? Então todas essas máquinas novas, né? As jacks tem muitas por aí, né? A Sun Special, né? A Ciruba, algumas máquinas que o control, você não vê a caixa embaixo da máquina, ela está acoplada no próprio cabeçote. Então essa a gente vai aí abordar, tá bom? No módulo 5, então, a gente vai falar da aplicação desse conteúdo, né? Vamos dar aplicabilidade para tudo isso. Vai ser aí 10 horas de aula aí, né? Então vamos falar aí então da reta, né? Das máquinas retas e das máquinas. O ponto corrente vai entrar no módulo 6. Então aqui por enquanto vai ser a reta. Vamos abordar nesse módulo, no módulo 5, esse box jack, o Zoji e o Sun Special. Foi um consenso lá do grupo que eram control box que muito utilizados e vende-se muito, tem-se em toda a região, né? E é aqui onde entra agora o que a gente chamou de avançado, né? O control box avançado, o completo, que seria o control box também da Jack, Zoji, Juke, o Rossing e Sunstar. Esses agora vão envolver corte de linha, retrocesso, limpa-fio, diferente dos anteriores, tá bom? Por isso aí 10 horas de aula. Então a gente vai abarcar realmente quase que todos os control box que hoje permeiam o mundo da confecção, tá? Então dificilmente você vai entrar numa confecção e vai ver uma máquina com automação que a gente já não tem abordado aqui no curso. Caso não, o conhecimento que a gente falou desse pode ser assim, facilmente transferido para um outro control box, tá bom? Porque tudo que um tem, o outro vai ter também. Bom, no módulo 6, aí a gente está falando da máquina propriamente dita, tá? Então vamos falar agora, se no módulo 5 nós falamos das retas, agora no módulo 6 a gente vai falar aí, por exemplo, de um interlock e de uma overlock, tá bom? 8 horas de aula nesse módulo 6. Depois vai estar tudo bonitinho lá, onde você pode somar essas horas, que vão totalizar, se não me falha a memória, 78 horas de aula do tipo prática e videoaulas, né? A gente prometeu em lives anteriores que faríamos no mínimo 100 horas de aula. E aí é bom que se diga que o suporte técnico, né, as lives que virão ao final de cada módulo, elas vão ser acrescidas às 78 horas, de modo que vai fazer tranquilamente mais, a gente acredita, até mais do que 100 horas de aula, tá? Então no módulo 6 vamos abarcar então as interlocks e overlocks, tá bom? Numa primeira aula, na aula 1 desse módulo 6, vamos envolver então os control box de parada, assim como a reta, tá? Vamos envolver o jack, mesmo aquele integrado, aquele que é preso no cabeçote, um suplo muito utilizado também, a Zoji utiliza, Sun Special também utiliza alguns dele, e o box Sun Special, né? Na interlock, aqueles avançados, né? Porque vai ter alguns da interlock que tem aquele corte de linha, né? Que corta aquele rabichinho, tem aqueles que tem sensores que você coloca o material, o calculador levanta, que dá um corte de linha no rabicho no começo e no final.
ali, seja de elástico, seja da correntinha, né? Então, a gente entende que hoje você já tem interlocks, overlocks com esse tipo de dispositivo. Então, com o control box um pouco mais completo, tá? Então, vai ser abordado também aqui no módulo 6. Marcamos aí cerca de 8 horas de aula, tá bom? Então, a gente falou na aula 2 das interlocks já completa, avançada, que vão ter aí alguns atuadores. Até calcador, enfim, essas máquinas têm. No módulo 7, 10 horas de aula, tá bom? 10 horas de videoaula. A gente vai abordar aí as galoneiras. Tem um pouco mais, porque essas galoneiras, você tem ela então só com parada de agulha, mas você tem algumas delas com corte de linha, só não retrocesso, né? Mas você tem algumas que tem ponto de condensação, o corte da linha superior ali quando tem um traçador, ou aquela mesmo da linha do looper, né? Então eu vou ter 10 horas trabalhando então no módulo 7 com as galoneiras. Tá? Na aula 1 a gente vai abordar o de parada, tá? E na aula 2 a gente vai envolver os control box, né? As máquinas da Sun Special, da Ciruba, da Jack e da Zoji. Também um consenso que são máquinas muito vendidas e que tem em todas as regiões aí do país. Tá bom? É muita aula, é muito control box, é muito equipamento que vão ser vistos, sabe? Ao longo aí desse curso. É impressionante. 78 horas de aula aqui, mais algumas lives, totalizando aí no mínimo 100 horas de curso. Módulo 8, aí a gente entra nas máquinas especiais. Então, ou seja, a gente vai abordar as retas, as duas agulhas, né, quer dizer, porque todo dispositivo que utiliza, né, numa reta, pouco importa se leve, pesado, vai envolver então as pespontadeiras. Então, veja que a gente está envolvendo todas as máquinas que envolvem realmente na confecção. E agora entra sim as chamadas especiais, né? As máquinas especiais. Ou seja, vão envolver travete, caseadeira, esse caseado de olho, tá? Caseado reto e assim por diante. Tá bom? Então veja, ó, no módulo 8, a gente vai então falar dos travetes, 10 horas de aula falando de travete. Aí dividimos em duas classes, tá? O travete, que a gente chamou de direct drive, porém aquele só para funcionar o cabeçote, então é um travete mecânico, vocês devem conhecer, travete mecânico, porém ele tem acoplado a ele um motor que a gente chama de direct drive, ele está acoplado direto ao eixo, ele não tem mais aquele motor embaixo, preso com correias, com mais de uma correia muitas vezes. Esse não, é um motor direct drive, preso ao cabeçote e uma caixa que vai controlar esse motor, tá bom? Porém o travete é mecânico, então não vamos abordar o travete, mas vamos falar sim de alguns sensores que são posicionados em posições estratégicas lá no came, né, desse travete, para que a parada, a corte, enfim, para que esse travete funcione como sendo um travete aí eletrônico mesmo. Tá bom? Então na primeira aula vamos falar do travete Direct Drive e vamos pegar um modelo Sun Special lá. Já na aula 2, a gente vai envolver ainda travetes, porém os eletrônicos, tá? A gente chamou aí de avançados. Então vamos envolver dois tipos de travete lá, um Sunstar e um Brother, 430. E obviamente falando da botoneira também Brother, né, a 438. E se porventura tiver aí outras sugestões, a gente sacrifica alguma e coloca mais uma outra aí, porque a gente sabe que travete você tem um monte aí, né? A gente tem vários aqui que a gente gostaria de falar, mas porém vai ter que sacrificar algum outro, deixar de falar de alguns outros. Porque é muito dispositivo mesmo, muita máquina. Bom, falei então no módulo 8, mais 10 horas de aula, né? Módulo 9, e penúltimo módulo, tá? A gente vai então envolver ainda máquinas especiais, só que agora falando de caseadeiras de olho e caseadeiras retas, tá? Tá tudo nesse pacote aqui. Vamos envolver apenas 4 horas de aula nesse formato. Vamos falar então da caseadeira reta, também no mesmo caso, no mesmo formato do travete, uma caseadeira mecânica que tem um dispositivo eletrônico acoplado a ela, ok? Vamos abordar uma caseadeira reta Zoji. E uma caseadeira eletrônica de olho, vamos abordar uma Sunstar, tá bom? Ou talvez a gente troque ela por uma Brother, tá bom? Ou uma BH 6000, uma 981, que essa também é muito vendida pelo país todo. Bom,
A gente chamou de penúltimo módulo, né? Ou melhor, o último módulo 10, mas na verdade ele acaba sendo o penúltimo, porque a gente desenvolveu um 11º módulo, que a gente chamou de bônus, já falo dele para vocês. Então no módulo 10, apenas 2 horas de aula, de videoaula, esse vai envolver as filigranas, né? São aquelas máquinas que é como um travete, porém uma área maior, para fazer então a colocação das etiquetas, né? De calça jeans ou aplicar tags, né? Sei lá, em bolsas, em brindes, enfim, são máquinas com a área um pouco maior, tá? Não chega a ser um bordado, mas também não chega a ser um travete, são máquinas com a área maior. Coloca aí, faz aqueles petilas, né? O retângulo, o quadrado com X no meio, faz costuras de reforços também e assim por diante. Vamos envolver as filigranas. Okay? Vamos pegar aí apenas um modelo aí. E chamamos aí de módulo 11 um bônus, tá? E aí a gente vai encerrando aqui. Também como recado, né? O aluno vai ter direito a um certificado digital que vai estar hospedado ao final do curso, né? Eu não sei se eu disse lá no começo, mas esse curso ele vai estar hospedado numa plataforma e você vai ter acesso a ele durante um tempo, que nós acordamos em algum momento, por 3 anos. A gente vai agora, nessa live mesmo, reforçar, vai ser prorrogado por mais um ano, caso o aluno ache necessário, e a gente vai conversar se vai haver ou não essa necessidade para você. Tá bom? A duração do curso já foi dito lá atrás, vai ser de 78 horas, ou melhor, dessas videoaulas, né? Essa aqui somando todas essas que eu acabei de passar para vocês. Porém, com as lives, ela vai certamente chegar nas 100 horas aí prometida, tá bom? Bom, pessoal, eu vou trazer agora as informações no tocante agora ao valor desse curso, tá? A gente não comentou, mas eu falei que teríamos então um 11º módulo, né? O módulo bônus, e esse módulo ele tem a ver com a disponibilização. Nós vamos disponibilizar os esquemas elétricos que iremos trabalhar, das placas que iremos trabalhar. Então esse que o pessoal chama de esquemas elétricos, ele vai estar disponibilizado lá para vocês, tá bom? Certo que não todos, né? A gente também não tem todos, mas as placas que a gente for abordar vai ficar disponível lá. Então a gente tem certeza absoluta, pela dificuldade que são achar esse tipo de material, só esse material que vai ficar disponível lá no módulo 11, ele já vale a pena o investimento ser feito, tá bom? Sabe-se também que o investimento é um investimento onde ele pode ser recuperado muito rapidamente, frente à procura e oferta desse tipo de profissional. Então, assim, em muito pouco tempo você consegue ressarcir isso que foi investido. Tá? Vou tentar trazer para vocês também o seguinte. Isso foi dito lá no comecinho, tá bom? De que a gente tem um valor cheio do curso, o valor completo desse curso custa R$5.000. Esse é o valor completo do curso. E a gente prometeu e pretende cumprir. Agora é óbvio, quando bater esse número, o público de 250 pessoas, melhor. A gente não vai disponibilizar mais nesse preço. A gente não está praticando esse preço e vai trazer ele a esse valor. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar mais... É esse valor que a gente vai praticar até completar 250 pessoas. Bom, nós já temos aí cerca de 120, quase 130 pessoas já que garantiram, né, que
quer essa garantia, na verdade, porque não foi vendido para ninguém. Está sendo só divulgado e estamos montando aí as nossas videoaulas. Faltam aí algumas para a gente poder concluir. Mas nesse recado é importante que vocês saibam que nós não estamos trabalhando com o valor original do curso, estamos trabalhando com a metade do valor, tá? E a gente tem certeza absoluta, aí em lives, em bate-papos, você vai, pode discutir, a gente pode, posso te convencer que esse valor está muito aquém do que vai ser entregue, tá? Sabemos também que são valores expressivos, mas que você vai ter também a oportunidade de ir lá na plataforma, dividir esses valores, como você achar conveniente, ok? O que é importante dizer aqui também, esse curso ele vai ficar hospedado durante 3 anos, tá? Por 3 anos. E pode, caso você queira, ser prorrogado por mais 1 ano. Bem como o suporte. O suporte vai ser dado aí por 1 ano. Então, por aqui. Isso é o suporte. Por 1 ano. E se vocês julgarem necessário, pode ser prorrogado por mais 6 meses. Tá? Se julgar necessário. Tá ok? E aí a gente vai, enfim, amadurecendo um pouquinho aqui. Assim, é importante que eu diga aqui também que o canal onde você vai conseguir ter o contato com a gente para que você seja então adicionado a um grupo de WhatsApp ou a um grupo de Telegram, eu vou deixar aqui então no quadro. Assim. Então aqui eu trago para vocês o contato, né? Caso você tenha interesse de participar, de conhecer um pouco mais sobre o seu curso, eu vou deixar aqui então um número onde você pode ser adicionado a um grupo de WhatsApp ou de Telegram, para que a gente vá tirando mais algumas outras dúvidas. Embora a informação que a gente julga assim, necessária, é importante e básico para que você se inscreva e participe com a gente do curso, vai estar lá no nosso canal. Você pode ir lá para o canal e escrever Eletrônica Board e você vai ser direcionado lá para o canal, ou você pode acessar o número de WhatsApp e a gente vai adicionar e depois vem um link para que você participe então do nosso grupo de Telegram. Tá? Veja, até aqui você não tem nenhuma obrigação aí de fazer nada, não vai pagar absolutamente nada. Mas vai ser importante para que você interaja com o restante do grupo e tire lá suas dúvidas e os seus questionamentos.